Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Gaúcho, hein? Pediu o Luan para o Grêmio. Ele quer recuperar o jogador. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem negócio acontecendo. Agora, será uma boa? Eu vou dar minha opinião aqui nesse vídeo também. O Renato concedeu entrevista coletiva nessa sexta-feira e falou também sobre a questão Luizito Soares. Afinal de contas, ele joga domingo contra o Botafogo e quarta contra o Bahia. Eu te conto agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, são dois assuntos para a gente tratar nesse vídeo aqui. Primeiro eu vou abordar a questão Luan. O Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi para nós gremistas, concedeu entrevista coletiva nessa sexta-feira e foi questionado a respeito do Luan. Você já deve ter ouvido, ou visto e ouvido a declaração dele a respeito do Luan. Se você não ouviu, eu resumo aqui para você entre algumas frases que Renato disse a respeito do jogador do Corinthians que está afastado do grupo, que treina em separado desde o começo do ano e que foi agredido nesta semana por criminosos dentro de um motel na Zona Oeste de São Paulo. O Renato, primeiramente, condenou evidentemente o que aconteceu, o crime que aconteceu. Diz que fica muito triste porque gosta muito do Luan, mas em vários momentos da entrevista ele, de certa forma, cutucou o hoje técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo. Porque antes do episódio, o Luan concedeu entrevista para mim e para Denilson Show no nosso podcast. Na semana passada a gente gravou essa entrevista e foi ao ar na segunda-feira, 13h. Antes disso, alguns cortes foram exibidos com o Luan afirmando que queria voltar a jogar e que tinha procurado o Vanderlei Luxemburgo logo na sua chegada pedindo uma oportunidade, para pelo menos treinar com o grupo. E logo no domingo, depois da partida contra o Bragantino, o Luxemburgo foi questionado a respeito disso. E ali o Vanderlei Luxemburgo simplesmente disse que por que ele vai comprar essa briga. Pergunta para o torcedor, palavras do Luxemburgo, se ele quer o Luan. Eu não vou comprar essa briga. E na verdade, o Luxemburgo chegou lá e já não era um problema, digamos assim, entre aspas, do treinador, porque o Fernando Lázaro também não utilizou, os outros dois ficaram muito pouco tempo, né? O Danilo por um jogo como interino, o Cuca também 2 jogos, então ele não seria aproveitado, ele volta do Santos e já treina em separado. E o Renato Gaúcho disse o seguinte, que o treinador ele precisa, primeiro, entender de futebol e, segundo, ser, muitas vezes, um ombro do jogador, um pai para o jogador, um amigo para o jogador. E aí ele relembrou que o Luan já jogou muito com o Renato, que fazia as mesmas coisas que ele faz em São Paulo, mas que chegava na hora no treino, que era um dos primeiros a chegar, últimos a sair e rendia dentro de campo. E que com ele o Luan sempre andou na linha. E ainda rendeu muito para o clube, né? O Luan, enquanto jogador do Grêmio, não há o que falar. O Luan é ídolo da torcida gremista, porque conquistou muitos títulos, Recopa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonatos Gaúchos, gols decisivos em Grenais. Enfim, ele teve uma passagem muito exitosa. E é um dos pilares de um Grêmio que se remonta a partir de 2016. É o Grêmio que ficou 15 anos sem um título de expressão. Esse momento do Grêmio ele é vivido pelo Renato, quando volta como técnico, e também pelo Luan, o seu camisa 7, que entrou para a história com aqueles anos lendários ali. Ah, mas o Luan não é mais o mesmo jogador? Realmente, o tempo passou de lá para cá. Mas ele chega no Corinthians com 26 anos. E ainda com tempo, né, com potencial. E aí várias coisas aconteceram, né? Eu já falei aqui sobre isso, sobre a entrevista que ele nos concedeu, já contou a história dele, ele tem um contexto complicado. Logo que ele chega tem a pandemia, depois volta a pandemia, sai o Thiago Nunes, vem o Silvinho, ele tem lesão, perde um irmão que acaba abalando ele psicologicamente. Os outros técnicos, depois ele pede para jogar com o Mancini bota ele no jogo, ele rende um pouco, depois volta a ter uma lesão, não consegue render, e as coisas, né, viraram uma bola de neve e ele nunca conseguiu render aquilo que se esperava e a expectativa com ele sempre foi muito grande. O Renato disse em vários momentos dessa entrevista que ele também conversou com o presidente logo depois do jogo contra o Bahia para ver se tinha possibilidade de trazer o Luan e que eles estão conversando. E que existe uma conversa. E o Renato falou, não quero prometer nada para a torcida, mas eu acho que a gente tem condições de recuperar esse jogador. Porque o Luan está precisando de carinho. E a gente está conversando com o presidente, tem que ver a questão financeira, daí já não é comigo, mas eu acho que aqui ele tem condições de render. E aí eu posso dizer para vocês que, por outro lado, apurei algumas situações. A entrevista, primeiro, do Renato, chegou no Luan. O Luan se sensibilizou muito com a entrevista do Renato.
Ele já tem uma admiração pelo Renato, ele já tem uma adoração pelo treinador. Tiveram algumas divergências no final da passagem dele aqui, mas isso nunca abalou a amizade e a relação que os dois construíram. E o Luan ficou muito feliz e sensibilizado com a entrevista do Renato. Pela primeira vez, existe uma possibilidade de uma rescisão antecipada. Existe a possibilidade. Porque o Duílio já falou sobre isso, de que não vai pagar todo o contrato que ele tem a receber, e eu não sei se o Luan abriria mão desse valor. E não cabe a mim julgar, ele tem contrato, esse contrato foi oferecido para ele lá atrás, e o Corinthians tem por obrigação, por lei, pagar esse contrato até o final. Não sei se numa rescisão amigável, num acordo, porque acho que seria o bom para todo mundo, se o Luan abriria mão de uma parte, ou se haveria um acordo com parcelamento e tal, e enfim ocorresse essa rescisão. O fato é, ele não vai mais jogar com a camisa do Corinthians, ele não tem mais clima para jogar no Corinthians, e o único caminho nesse momento é ou o fim do contrato ou uma rescisão antecipada. E aí eu digo para vocês que, pelo interesse do Grêmio, pela primeira vez as partes estão conversando, para que haja essa possibilidade. Então, eu não posso aqui determinar, porque vai depender de valores, vai depender de contratos, né, que são coisas muito minuciosas, porque um vai ter que abrir mão aqui, o outro ali, um vai ter que pagar aqui, o outro vai ter que ceder ali. Então, assim, é muito complexo. O Corinthians está vivendo uma situação financeira delicada, não é uma prioridade. O Corinthians tem outras prioridades nesse momento, dívidas mais urgentes, contratação de jogadores. Então, a questão Luan não é uma prioridade, mas também um problema que o clube precisa se livrar. E o Duílio sabe disso, que o quanto antes ele gostaria de fazer isso. E o Luan, por outro lado, quer paz. Pelo que eu pude apurar, ele quer paz. Ele não, obviamente não está feliz, não está satisfeito com essa situação e lamenta muito porque ele queria realmente dar certo no Corinthians e não aconteceu, por várias situações. Enfim, agora eu vou dar minha opinião. Seria uma boa? Eu acho que o torcedor do Grêmio precisa entender o seguinte. Eu tô vendo uma onda na rede social aí, querendo o Luan. Eu gostaria de ver o Luan de volta no Grêmio, como torcedor. Mas eu sou muito consciente, tá? Eu sou muito consciente de que o Luan que chegaria hoje no Grêmio, ele não seria o Luan de 2017. Em 2018, ele já começa a sofrer com algumas lesões, fascite plantar e tudo mais, o nível técnico dele cai, acho que ele se abala um pouco por não ter ido para a Copa do Mundo, porque ele estava num grande momento no ano anterior, e 2019 não foi um ano legal dele também, tanto que ele perde a posição para o Jean-Pierre. E o Renato também teve algumas dificuldades ali de recuperar o Luan já na reta final. Mas ele ainda tinha valor de mercado e ainda era muito jovem. E aí o Grêmio consegue um grande contrato com o Corinthians, um grande negócio. Ele não é mais o mesmo jogador. Eu não tenho expectativa de que ele faça o que ele fez naqueles anos gloriosos do Grêmio. Agora, dentro de um contrato muito bem amarrado, de um contrato em que o Grêmio pague um valor muito abaixo, mas muito abaixo do que ele recebe hoje no Corinthians, do que é o valor hoje, do que se imaginaria de mercado para o Luan, com um contrato de produtividade, com algumas cláusulas, com algumas metas para serem batidas até o final do ano, para você renovar por mais um ano, quem sabe, ou para renegociar, rediscutir o contrato, eu aceitaria, porque eu não estou esperando que o Luan comece todos os jogos, seja o titular absoluto e seja o cara de 2017. Eu estou esperando um cara que vai ter a confiança do treinador, que vai ser abraçado pela torcida, que vai ter tranquilidade para exercer a profissão, que vai ser adorado pelo clube e pelos torcedores e que vai poder desenvolver o seu futebol. E que vai poder entrar no segundo tempo, aos 25, 30 do segundo, prender um pouco a bola, cobrar uma falta, dar uma bola parada, quem sabe fazer um gol, dar uma assistência, mas jogar futebol. É isso que eu estou esperando do Luan. Numa dificuldade que a gente não sabe aí da permanência ou não do Luizito Soares, é um cara que pode fazer a função de falso 9, é um cara que pode substituir qualquer um dos jogadores meio-campistas que o Grêmio contratou no segundo tempo, para que o Grêmio, enfim, consiga ter uma condição de qualidade contra um adversário, reforçar banco de reservas. Dentro de uma condição interessante financeiramente, reforçar banco de reservas. Isso eu estou falando mais da parte técnica e pragmática da coisa, tá? Com um jogador que tem qualidade e que não precisa ter a responsabilidade. Para muitos torcedores vai ser difícil entender essa situação, porque o Luan sempre vai ter uma expectativa muito alta no Grêmio. Mas e aí estou tentando passar isso para esses torcedores, acompanhando muito o Luan aqui, as pessoas têm que entender que o Luan está chegando. Seria um Luan que precisaria mostrar algo. Tá mais de um ano sem jogar, ou um pouco menos, né? Porque ele jogou no Santos algumas partidas. Quase um ano sem entrar em campo. Então, a gente tem que entender que Luan viria. A gente aceitaria pela idolatria, porque tecnicamente eu acho que ele pode colaborar e porque ele vai ter um contexto que vai colaborar para que ele possa jogar. E aí tem outro detalhe que para mim talvez seja até primordial nesse momento,
que diz respeito à declaração do Renato e ao movimento que o Renato está fazendo ao dar essa entrevista pública mostrando o tamanho do cara que ele é. A questão humana. Se o Luan tem algum problema ou alguns problemas que o Corinthians não conseguiu resolver, eu não vou dizer aqui que o Renato vai recuperar o Luan. Porque o Renato se arvora dessa situação e muitos jogadores ele não conseguiu, porque depende do jogador também. E eu poderia citar vários. André Balada, Thiago Neves, Diego Tardelli, Marinho, muitos jogadores que estavam em baixa quando chegaram no Grêmio, porque o Renato tem essa fama, não conseguiram decolar. Outros tantos ele conseguiu. Agora, a relação Renato-Luan ela é diferente, na minha opinião. Eles têm uma relação muito próxima e eles ganharam muito juntos. Eles foram muito parceiros em grandes títulos do Grêmio. Então eu tenho esperança. Eu não vou garantir e acho que o torcedor tem que saber disso. Não dá pra gente ter certeza de que o Renato recuperaria o Luan, mas eu também penso que se tem um técnico no Brasil com essa capacidade é o Renato. Pela relação que os dois têm e pela capacidade que o Renato tem de ser um grande gestor de grupo. E isso ele é mestre, ele é gênio. Pode perguntar para qualquer jogador que atua com ele. Então, eu acho que o Luan ali estaria acolhido. Ele estaria protegido. E aí, se ele não conseguisse render, bom, aí seria uma última grande oportunidade que ele teria na carreira e o Grêmio estaria protegido também porque não teria feito um grande investimento para contar com o seu futebol. Dessa maneira, eu acho que poderia haver negócio e seria bom para todo mundo. E mais do que isso, a questão humana seria recuperada. Se o Luan está enfrentando alguns problemas psicológicos, emocionais, por tudo que aconteceu com ele nos últimos anos e por essa pressão que ele está sofrendo absurda aqui no Corinthians, lá, isso seria um grande passo para que ele tivesse paz para poder trabalhar. E é por isso, nesse molde, que eu considero uma boa. Mas vamos aguardar. As próximas informações está acontecendo. A gente não sabe se vai adiante, mas pela primeira vez está acontecendo um movimento de saída dele do Corinthians e de possibilidade dele voltar para o Grêmio. Para fechar, vamos falar sobre o Luizito Soares, porque essa questão ainda suscita dúvidas e o Renato foi questionado sobre isso, mas jogou na conta da diretoria. Porém, em um momento da coletiva, ele disse que conversou sim com o Luizito sobre essa pausa que o Grêmio vai ter por conta do adiamento do jogo entre Grêmio e Corinthians, justamente por conta dos compromissos do Corinthians pelos playoffs da Sul-Americana. Então, o Grêmio terá 10 dias aí depois do confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil. Joga com o Botafogo domingo e o Bahia buscando a semifinal da competição da Copa do Brasil na quarta-feira que vem. A partir de quinta-feira, a tendência é que o Soares vá a Barcelona para se consultar com o Papa do joelho lá na Espanha, o Ramon Cugat, que é um cara da sua confiança, que operou joelhos como Xavi, Iniesta, e que foi apresentado por eles pelo Pepe Guardiola, que também tratou o seu joelho com ele, e o Soares tem muita confiança nesse profissional. A questão é, ele precisa fazer um tratamento que a gente não sabe de que forma, não sabe quanto tempo, se fala em células-tronco, talvez 6 meses de parada, o Grêmio não vai abrir mão do contrato, o contrato até o fim de 2024, e essa divergência acabou incomodando o jogador. O que eu posso dizer para vocês? Que enquanto ele não viajar para Barcelona, ele está, digamos assim, à disposição para ser utilizado. E o Renato chegou a dizer que quem vai dizer se vai jogar é ele. O Grêmio vai contar com ele até o domingo. A única coisa que pode acontecer é como foi nesse último jogo contra o Bahia, que ele desceu do ônibus já com dificuldade e que no aquecimento disse que não tinha condições. Nos outros jogos anteriores, num deles ele saiu aos 37 do segundo, no outro aos 27 e no outro ele não jogou, porque ele vem enfrentando dificuldades. Mas ele está treinando normalmente e a tendência é que ele vá para o jogo contra o Botafogo e se não tiver muito problema, se ele não tiver com muita dificuldade, também joga contra o Bahia na quarta e depois ruma para Barcelona. Então a expectativa do Grêmio é contar com o Soares nesses 2 jogos fundamentais. Um jogo contra o líder do Brasileiro, em que o Grêmio pode diminuir essa vantagem, que é de 7 pontos para 4, e depois o Bahia, em que o Grêmio precisa vencer, uma vitória simples, é verdade, mas precisa vencer para chegar entre os 4 melhores da Copa do Brasil. E por isso, conta com o seu principal jogador. Renato também falou que estão em busca de um centroavante. Independentemente do que acontecer com o Soares, essa questão das dores dele, ela vai permanecer e você precisa de um substituto. E se ele não puder jogar ou desfalcar o Grêmio por um largo tempo, você precisa de um substituto. E se ele for para Barcelona e ficar fazendo tratamento, você precisa de um substituto. Então o Grêmio precisa, além de um atacante de velocidade, que o Renato quer tanto, também de um centroavante. São as questões abordadas, foram as questões abordadas pelo Renato nessa entrevista. Então, tendência do Soares jogar contra o Botafogo e contra o Bahia.
e aí depois viajar para Barcelona para se consultar, e aí o Grêmio vai monitorar. Vai ter que parar, vai fazer um tratamento, tem procedimento cirúrgico, consegue fazer um tratamento paliativo até o final do ano e aí depois a gente vê, faz esse tratamento, se ausenta um pouco, volta e cumpre o ano que vem de contrato. É isso que o Grêmio está aguardando, é uma indefinição, obviamente, que está preocupando o Renato e todos os gremistas. O que vocês acharam de todas essas informações? E tem um pouco de opinião aí também. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!